50 anos depois da independência, Angola volta a erguer a bandeira entre aplausos, discursos e desfiles militares. Mas enquanto os tanques desfilam e os ministros falam de progresso, uma pergunta ecoa no coração do povo. Angola é realmente livre? Porque liberdade não é só o fim da colonização, é o fim das estruturas que mantêm o povo dependente, calado e controlado. Mudar a bandeira não basta. O verdadeiro desafio é mudar o sistema que, mesmo meio século depois, ainda se alimenta das mesmas desigualdades que o colonialismo deixou. Em 1975, o país conquistou a sua independência com sangue, coragem e esperança. Foi um grito que atravessou o continente e inspirou outros povos africanos a acreditarem na libertação. Mas em 2025, muitos angolanos ainda vivem presos a um outro tipo de cativeiro: o da pobreza, da corrupção, do desemprego e da falta de oportunidades. O inimigo já não vem de fora. Ele veste terno, fala em nome do povo e promete o que nunca cumpre. Os discursos oficiais falam de progresso e modernização. Mas nas ruas o povo continua à espera da dignidade prometida há meio século. A independência política não foi seguida de uma verdadeira independência econômica e social. Angola é rica em petróleo, diamantes, gás, ferro, cobre e terras férteis, mas essa riqueza não chega às mãos de quem trabalha. Continua concentrada nas elites que controlam o Estado e o poder. O mesmo sistema que um dia foi imposto pelos colonizadores, agora é reproduzido pelos próprios dirigentes. É como se o país tivesse trocado de donos, mas não de destino. O colonialismo não acabou, apenas mudou de rosto e de sotaque. O povo angolano, que resistiu às armas estrangeiras, agora resiste ao abandono interno. Jovens sem emprego, famílias sem casa, hospitais sem condições. Ainda assim, o povo trabalha, canta, acredita. Porque a esperança é a última riqueza que ninguém conseguiu roubar. E é essa esperança que precisa se transformar em consciência. Porque não há independência verdadeira sem consciência política. A liberdade começa quando o povo entende que o poder não é favor, é direito, e que cada cidadão é herdeiro do sacrifício de quem lutou por este solo. Por isso, este vídeo não é uma simples comemoração. É uma reflexão profunda sobre o que significa ser livre. É um chamado para olhar para trás sem nostalgia e para frente sem medo. Porque celebrar 50 anos de independência só faz sentido se estivermos dispostos a lutar por um futuro onde a palavra liberdade não seja apenas um símbolo, mas uma realidade vivida. Angola precisa reencontrar o espírito de 1975, não o da guerra, mas o da coragem e da união. Se você também acredita que a verdadeira independência é mental e começa dentro de cada um de nós, partilhe este vídeo. Comenta: liberdade é consciência, e ajude a espalhar esta mensagem. A história de Angola não termina aqui. Ela recomeça em cada mente desperta. E para compreender essa luta em profundidade, o meu livro Liberdade Começa na Mente está na descrição. A independência de Angola foi um dos acontecimentos mais marcantes do século XX africano. Mas para entender o que significa chegar aos 50 anos, é preciso olhar para além das bandeiras e dos hinos. É preciso entender o caminho percorrido e o que ele custou ao povo. A guerra terminou, mas as feridas continuam abertas. O país que sonhava com igualdade e prosperidade tornou-se refém de uma elite política e econômica que se apropriou da riqueza nacional, enquanto milhões de cidadãos continuam presos à pobreza. Angola, que um dia foi exemplo de libertação, hoje é um espelho das contradições da própria África pós-colonial. Logo após a independência, em 1975, o país mergulhou numa guerra civil longa e brutal, que durou quase 3 décadas. Milhares de vidas foram perdidas, aldeias foram destruídas, famílias separadas. Quando finalmente a paz chegou, em 2002, esperava-se um novo começo. O petróleo começava a render bilhões de dólares, e o mundo via Angola como uma nova potência africana. Mas o que aconteceu foi o contrário. A riqueza concentrou-se nas mãos de poucos, enquanto o povo permaneceu de mãos vazias.
Estradas, hospitais e escolas foram construídos, sim, mas a desigualdade cresceu, junto com os arranha-céus de Luanda. Durante anos, o governo angolano manteve o discurso da reconstrução nacional. O problema é que a reconstrução nunca chegou para todos. No interior do país, o acesso à energia, à água potável e à educação continua precário. A juventude vive com poucas perspectivas e o desemprego é uma ferida aberta. A maioria dos jovens que nasce hoje não conhece a guerra, mas conhece o peso da sobrevivência. Muitos crescem sem oportunidades, e isso cria uma nova geração que olha para o futuro com desconfiança. O inimigo já não é o colono português, é o próprio sistema que se alimenta da ignorância e do conformismo. Enquanto isso, o país continua dependente do petróleo, e cada queda no preço internacional é um golpe direto no bolso do cidadão. Pouco se investiu na diversificação da economia, e setores como a agricultura, a indústria e a tecnologia continuam marginalizados. Angola importa o que poderia produzir e exporta o que não transforma. É um ciclo de dependência que mantém o país preso ao modelo colonial de exploração, extrair recursos e beneficiar outros. A corrupção, que deveria ser combatida com firmeza, tornou-se uma forma de poder. Muitos dos que se dizem libertadores transformaram-se em senhores de uma nova colônia, uma colônia interna onde o povo é explorado dentro do próprio país. É por isso que, ao olharmos para os 50 anos de independência, precisamos ter a coragem de perguntar: para quem foi essa independência? Porque o povo que vive sem dignidade continua colonizado, mesmo que por mãos da sua própria terra. Os símbolos nacionais, a bandeira, o hino, o retrato dos heróis, são importantes, mas não podem esconder a realidade. E a realidade é dura. Angola é um país com imensas riquezas naturais e uma das maiores taxas de desigualdade do continente. Há bairros luxuosos erguidos sobre favelas, escolas que caem aos pedaços, enquanto ministros viajam em jatos privados. É um retrato doloroso de um país que aprendeu a celebrar conquistas simbólicas, enquanto ignora as feridas reais. Mas nem tudo é perda. Existe uma nova geração de angolanos conscientes, jovens que estão a estudar, a criar, a falar e, sobretudo, a questionar. São artistas, jornalistas, professores, estudantes que desafiam o silêncio imposto pelo medo. Eles sabem que a verdadeira libertação não virá de cima, mas de baixo, das ruas, das ideias, da educação. Porque a independência política é um ponto de partida, não de chegada. E essa geração sabe que a mudança não se pede, constrói-se. Nos últimos anos, o governo fala em diversificação econômica, combate à corrupção e inclusão social. Mas o discurso, sem resultados, soa vazio. O povo precisa ver as mudanças, não apenas ouvi-las. E essa distância entre palavra e prática é o que mantém a desconfiança viva. A Angola do futuro não pode repetir o erro de se contentar com desfiles e feriados. Precisa construir uma nação onde o orgulho nacional venha da justiça e não da propaganda. A independência que o povo sonhou era mais do que política. Era humana, social e mental. Era a promessa de que o filho do camponês poderia ter o mesmo direito que o filho do ministro. Mas essa promessa foi traída ao longo das décadas. A verdadeira revolução de Angola hoje é silenciosa. É a luta de cada cidadão que ainda acredita que pode transformar o país sem precisar de uma arma. É a batalha diária contra a corrupção, o conformismo e o medo. E o mais importante, Angola não pode continuar refém do passado. Honrar os heróis da libertação é também ter a coragem de fazer diferente. Porque os mesmos que lutaram pela independência queriam um país de justiça, não de privilégio. Eles sonharam com uma Angola para todos, e é esse sonho que precisa ser resgatado agora, 50 anos depois. Hoje, a luta é outra, mas o inimigo continua o mesmo. A mentalidade colonial que nos faz acreditar que o poder é propriedade de poucos. Libertar-se disso é o próximo passo da independência. E só o povo consciente pode dar esse passo. Porque a liberdade, como o título do meu livro diz, começa na mente, e é a mente desperta de um povo que faz a história mudar de verdade. 50 anos depois,
Angola não precisa apenas celebrar, precisa despertar. O verdadeiro desafio agora é transformar a independência num projeto de dignidade real. Porque um país só é livre quando o seu povo pode viver sem medo, sem miséria e sem silêncio. A geração que herdou a paz não pode aceitar a corrupção como destino, nem a desigualdade como normalidade. É hora de questionar, de exigir, de participar. A história não muda sozinha. Ela muda quando o povo decide que já basta. Os que lutaram pela libertação enfrentaram o Império Português. A nossa luta hoje é contra o império da indiferença, da mentira e do conformismo. Precisamos libertar a mente antes de libertar a nação. Cada jovem que pensa, que estuda, que denuncia e que acredita na mudança é um novo soldado da independência. Não da guerra, mas da consciência. A luta pela liberdade não termina com a assinatura de um tratado. Ela continua todos os dias, nas escolas, nas ruas e nas decisões que tomamos como povo. Se este vídeo te fez pensar, partilha. Faz com que esta mensagem chegue a quem precisa ouvir. Comenta aqui embaixo o que a independência de Angola significa para ti e o que ainda falta conquistar. Porque o silêncio nunca construiu liberdade. Foi a palavra, a coragem e a união que mudaram a história. Inscreve-te no canal Fronteiras, ativa as notificações e junta-te a este movimento de quem não aceita mais a mentira como verdade. A independência não é um ponto final, é uma vírgula na luta que continua. E lembra-te, a verdadeira liberdade começa na mente. O meu livro Liberdade Começa na Mente está na descrição.